Arguição de descumprimento de preceito fundamental, a DPF, é um tipo de ação em que você pode entrar no Supremo para poder questionar que se uma determinada lei, seja ela anterior ou posterior à Constituição, respeita determinados princípios da própria Constituição. De acordo com os argumentos do PSOL, Partido Socialismo e Liberdade, os artigos 124 e 126 do Código Penal, que prevêem punição, inclusive prisão de 1 a 3 anos para mulheres que praticarem o aborto ou que derem o consentimento para a realização de aborto, no caso das gestantes, né? Esses artigos estão afrontando a Constituição. De acordo com o PSOL, essa ação se baseia na análise do sistema da Corte, alegando que ela desrespeita a questão da dignidade humana e a questão do direito de escolha, né? No caso das mulheres em relação ao seu corpo. Quem está com essa ação na Suprema Corte, quem está relatando essa ação, é a ministra Rosa Weber e, enfim, ela continua tramitando, continua sendo analisada aí no Supremo Tribunal Federal. E nosso primeiro convidado para poder conversar sobre esse assunto é o deputado Jean Willis, do PSOL do Rio de Janeiro. Nós já conversamos com o deputado, gravamos essa entrevista e nós vamos ouvi-la agora, falando aí a respeito dessa questão, do porquê da proposição dessa ação no Supremo Tribunal Federal. O deputado vai explicar aí os detalhes para a gente. Vamos ouvir o deputado Jean Willis. Deputado Jean Willis, do PSOL do Rio de Janeiro. Deputado, um prazer em tê-lo aqui no nosso painel eletrônico. Bom dia, como vai o senhor? Bom dia, Edson, um prazer meu participar do painel eletrônico. Bom dia aos ouvintes também. Essa questão da quebra de princípio fundamental, por que essa alegação de que há um desrespeito à Constituição nesses artigos do Código Penal, deputado? Olha, porque esses artigos do Código Penal afrontam os princípios da Constituição, o princípio da dignidade da pessoa humana, o princípio da cidadania, da não discriminação, da inviolabilidade da vida, entre outros princípios. E a Constituição, ela é a lei máxima do país, né? Quer dizer, as leis infraconstitucionais, elas obedecem, elas devem respeitar aos princípios que norteiam a Constituição, que fundamentam a Constituição. Então, a dignidade humana é o princípio em absoluto. Não faz qualquer sentido você prender, você propor pena de detenção de 1 a 3 anos para uma mulher que interrompeu uma gravidez indesejada. Quer dizer, você mandar para as masmorras, que são as nossas prisões que não ressocializam ninguém, as nossas prisões que são escolas de crime, mandar para uma prisão por 3 anos uma mulher que decidiu não ser mãe, quer dizer, uma mulher que decidiu interromper uma gravidez indesejada, que ela não está preparada, seja do ponto de vista psicológico, seja do ponto de vista material, seja do ponto de vista biológico. Se ela não está preparada, a decisão deve ser dela, certo? E é muito injusto, por exemplo, que esses artigos criminalizem apenas a mulher, como se a mulher gerasse espontaneamente, como se os filhos nascessem por geração espontânea e não com a participação de um homem. O curioso é que todas as leis que criminalizam o aborto aqui no Brasil e em outros países, inclusive nos lugares em que essas leis foram abolidas, curioso que essas leis só punem as mulheres, né? Como se as mulheres tivessem responsabilidade única e exclusivamente pela gravidez. E curioso que a mesma sociedade que quer punir mulher com prisão, né, com detenção de 1 a 3 anos, ou reclusão de 1 a 4 em caso de consentimento, é curioso que essa sociedade, essa mesma sociedade, quando essas mulheres têm filhos, e são mulheres pobres, pretas, não olha para esses filhos, né? Ela tem que criá-los sozinhas, né? Abandonar os filhos porque não há creche, porque os governos não dão creches nos bairros pobres. Elas não têm creche, tem que criar os filhos sozinhas, as patroas não querem receber os filhos ficam ao Deus dará, tem que ir para as ruas vender. Quando a criança se aproxima com algum produto dos carros, as pessoas fecham o vidro, tratando-as como bandidos, certo? As pessoas acham bacana que essas crianças sejam mortas quando elas são exterminadas pela polícia. Tem gente que, inclusive, difama essas crianças, apresentando-as como traficantes, mas na hora que a mulher engravida e quer interromper a gravidez, essa sociedade quer que essa mulher seja presa. Então é uma contradição, a gente não pode permitir que isso continue. Por isso, o pessoal entrou com a DPF, porque nós achamos que é um descumprimento de preceito fundamental nesses artigos do Código Penal. Pois é, a questão religiosa, na avaliação do senhor, ela pesa muito no caso específico do Brasil, que embora não tenha uma Constituição que declare exatamente uma religião oficial do Estado,
mas tem uma grande parcela da sua população com algum tipo de crença, e isso, obviamente, imagino que isso influencia muito na vida da sociedade de um modo geral. O senhor acha que isso compromete a laicidade do Estado, deputado? Olha, eu acho que a questão religiosa pesa, mas não deveria pesar, porque nós somos um país oficialmente laico, um país plurirreligioso e um país laico, o que significa que o país defende o direito de cada pessoa a ter sua crença, certo? Seja judeu, seja muçulmano, seja cristão católico, cristão evangélico, seja um bandista, candomblessista, ou a pessoa queira acreditar num tijolo, é um direito dela. A Constituição deve garantir isso, e deve garantir inclusive o direito de quem não crê. A Constituição protege inclusive os ateus e agnósticos, que não acreditam em nada. Essa é uma Constituição democrática. Agora, ao mesmo tempo que a Constituição defende o direito de crença, a Constituição proíbe que o Estado se dirija ou construa políticas públicas a partir de dogmas religiosos, sejam quais forem esses dogmas religiosos. Então, os dogmas não devem dirigir as políticas públicas. Nós devemos encarar também a hipocrisia dessa mesma sociedade que se diz religiosa. A gente sabe que, apesar do aborto ser formalmente proibido, ele é a quarta causa de mortalidade materna no país, quase a primeira entre mulheres pobres e mulheres pretas. Então isso significa que as mulheres estão praticando aborto. Mesmo mulheres católicas, mesmo mulheres evangélicas, casadas, já mães de filhos, praticam o aborto clandestinamente. E ao praticar o aborto clandestinamente, elas estão sujeitas a riscos gravíssimos de vida, certo? O risco maior é para ela, para a mãe, porque pode ter infecções, pode ter complicações após o aborto. Ela, em geral, não fala porque tem medo de ser criminalizada e ela morre em função disso. Nós temos o caso da Jandira, uma mulher casada, já mãe, que decidiu interromper uma gravidez indesejada. Ela e o marido decidiram que aquela gravidez era indesejada. Como ela não conta com um serviço público de interrupção dessa gravidez, um serviço que dê segurança a ela, segurança psicológica, segurança na saúde do corpo dela, ela buscou um desses açougues aí que operam clandestinamente. O que aconteceu? Ela morreu da complicação e as pessoas dessa clínica clandestina, com medo das complicações para a clínica, acabaram dando fim ao corpo dela. Ou seja, é isso que a gente quer? É essa sociedade hipócrita que permite que as mulheres morram em função de gravidezes que elas não querem? Não, nós temos que garantir o direito pleno à mulher de decidir quando quer e quando pode ser mãe. E nem sempre o método do contraceptivo, do anticoncepcional, funciona. Mulheres que têm problemas terríveis por causa de anticoncepcionais. Problemas hormonais, problemas de humores, problemas psiquiátricos, ou seja, por causa dos anticoncepcionais. Então, para ela não funciona. Há homens que não querem usar camisinha com mulheres. Muitos homens se recusam a usar camisinha e depois, quando as mulheres engravidam ou se infectam por uma doença, por uma infecção sexualmente transmissível, a culpa passa a ser dela. Então, isso é justiça? Isso não é justiça. Essa sociedade é injusta. Quer punir só a mulher por algo que é feito por um casal e punir a mulher de uma maneira injusta por uma decisão que é só dela, né? Quer dizer, quantas mulheres se tornam mãe e não querem ser mãe e se tornam péssimas mães? A mãe do Itaberli, por exemplo, aquele adolescente lá de São Paulo, matou o próprio filho, quer dizer, contratou assassinos, e ela era evangélica, é importante que se diga. Quando descobriu que o filho era gay, o filho que morava inclusive com a avó, ela contratou assassinos para baterem no filho dela até matar, e quando os caras não conseguiram matar, ela mesma concluiu o assassinato do filho, e depois queimou o corpo num canavial. Então essa mulher estava preparada para ser mãe? Não era melhor que essa mulher não fosse mãe? Né? E essa mesma sociedade que diz defender a vida, quando essa criança cresce e se torna gay, por exemplo, a vida dessa pessoa já deixa de importar. Aí já pode matar. Aí a vida deixa de importar. Então é uma defesa da vida um tanto hipócrita a defesa dessas pessoas. E quando eles dizem nós somos a favor da vida de quem, cara pálida? Da vida da mulher você não está sendo. Você não está respeitando a vida dela, você não está respeitando a autonomia dela, os direitos dela sobre o próprio corpo, certo? Ela decide quando deve ou não deve ser mãe, ela decide quando está preparada ou não para ser mãe. A pessoa não está respeitando a ciência diz que até a 12ª semana de gestação não há vida, né? Há um conjunto de células, né? Que não é vida ainda. Não adianta vir com o argumento religioso de que a vida começa na concepção, porque esse é um argumento religioso, não é um argumento científico, certo? Para a ciência ali não há vida ainda, a única vida que há é a mãe, que é uma vida pensante, uma vida com consciência, uma vida consciente de si, colocada no mundo, com sofrimentos reais de uma pessoa. É essa vida que tem que ser levada em conta,
certo? Então, se a ciência diz que até a 12ª semana de gestação não há vida, a única vida é da mulher, então a vida da mulher tem que ser protegida através da garantia do serviço de interrupção segura da gravidez indesejada. Agora, deputado, falando da questão religiosa ainda, há uma questão que eu acho que é importante se colocar, que muitas vezes se coloca nesse debate de quando o Estado deve ou não deve interferir em questões, ou deve legislar ou não a partir de questões religiosas, é que a diferença entre o Estado laico e o Estado laicista, né? Quer dizer, seria a diferença entre aquele Estado que não coloca a religião como uma questão que deva contar no aspecto legislativo, ou aquele Estado que realmente a religião deve ser algo assim completamente desprezado. Há uma diferença. No caso do Brasil... há uma diferença, mas em nenhum momento os argumentos são argumentos que desprezam a religião. Em nenhum momento a religião está sendo desprezada. Cada pessoa tem o direito de exercer sua fé. E se dentro da sua fé você não quer abortar, o problema é seu. Agora você não pode impedir a vida do outro. A vida de uma pessoa que decidiu fazer um aborto, interromper uma gravidez indesejada. Agora nós somos um Estado... Você tem os seus valores religiosos, que você vai impor seus valores religiosos a outra pessoa que nem sequer partilha a sua fé. E no caso de partilhar a sua fé, pode ser que aquela pessoa tenha uma relação com a fé diferente da sua. Que ela, por exemplo, tenha uma religião, como muitas mulheres católicas, por exemplo, existe um grupo chamado Católicas pelo Direito de Decidir. São mulheres católicas que professam a religião católica, que vão à missa e que acham que toda mulher deve ter o direito de interromper uma gravidez indesejada com segurança. Que elas devem contar com um serviço público que garanta isso para elas com segurança, em vez de praticar clandestinamente em açougues. É simples assim. Nós somos o Estado laicista. Não se trata de Estado laicista. Esse é um argumento típico dos evangélicos fundamentalistas. O que se está dizendo é, se você tem a sua fé e o Estado defende a sua fé, é o direito de você ter sua fé, você professa sua fé. Agora, você não queira que leis sejam dirigidas pelos dogmas da sua fé. Essa é uma questão sua, privada, da sua fé. Se você não quer interromper a gravidez porque você acha que a vida começa na concepção, aí é um direito seu, um problema seu. Você leva a sua gravidez adiante, tenha seu filho e assuma a responsabilidade. Agora, se as demais mulheres querem interromper essa gravidez e querem ter os direitos sobre o seu corpo, o Estado deve garantir esse serviço para que elas não morram em clínicas clandestinas, que funcionam. Mas nós somos o Estado que tem mais feriados religiosos no Brasil do que cívicos. Aí e todos eles por decisão de legislação. Para justificar que o Estado não pode garantir os direitos da mulher sobre o seu corpo é o argumento mais absurdo que eu possa ouvir. A gente pode fazer um debate sobre a laicidade do Estado mais ampla, pode abrir mão dos feriados. Agora a gente tem que se ver também com os sindicatos que aproveitaram feriados de santos para garantir direitos a trabalhadores. Eu acho que um debate não deve ser misturado com o outro. Uma coisa é discutir a laicidade do Estado mais ampla e abolir os feriados de santos, os feriados católicos. Aí é uma outra discussão. Agora, usar esse argumento para dizer que o Estado deve se meter nos direitos da mulher sobre o seu corpo ou criminalizar apenas a mulher pela interrupção de uma gravidez indesejada é um absurdo. É um tipo de argumento que não deveria nem ser levado em conta de tão absurdo que é, porque uma coisa não tem a ver com a outra. Eu acho que o Estado não tem que se meter nessas questões, deve garantir um serviço de saúde pública de interrupção da gravidez indesejada. Acho que as mulheres devem decidir quando devem ou não devem ser mães. Acho que os métodos contraceptivos devem ser garantidos a elas. Educação sexual deve ser garantida nas escolas para evitar a gravidez precoce. Mas no caso de a gravidez existir, no caso do anticoncepcional não funcionar, no caso do namorado, marido ou companheiro impor uma relação sem preservativo, nesses casos a mulher deve sim ter o direito de interromper essa gravidez. É um direito dela, porque depois é ela que vai se virar. As famílias desse país há um número grande de famílias, talvez a maioria chefiadas só por mulheres, porque mulheres que foram abandonadas pelos seus maridos, mulheres que têm maridos presos, maridos assassinados, mulheres que estão ralando muito para criar filhos. Então, e essas mulheres ao mesmo tempo são mulheres, têm desejos sexuais, têm direito a ter uma relação, e elas podem engravidar e elas podem decidir que não querem ser mães de novo, que não estão preparadas para ser mães. Então, melhor que elas interrompam essa gravidez na hora certa, acompanhada por um médico, acompanhada por um psicólogo, entendeu? Em todos os países em que o aborto foi legalizado, o número de abortos caiu. Eu ia perguntar justamente essa questão sobre os países, no caso do Uruguai, por exemplo, né? Que é um país onde foi... Todos, não só o
Uruguai, todos os países, a Suíça, todos os países que legalizaram o aborto, o número de abortos caiu, ao contrário do que as pessoas dizem. Nenhuma mulher usa aborto como método contraceptivo. Abortar não é uma coisa simples para uma mulher, é uma decisão difícil para ela tomar. Ela toma com muita dificuldade, com muito sofrimento. Então, quando a legalização acontece, quando ela é acompanhada por um psicólogo, quando ela pode dizer, quando ela não é criminalizada, quase sempre ela desiste de abortar, ela leva a gravidez adiante, porque ela está acompanhada, porque ela está fortalecida, e quando ela decide fazer, ela faz, ela tem um acompanhamento psicológico, e ela quase sempre não faz um novo aborto. Então, ao contrário do que as pessoas dizem, a legalização e a regulamentação não aumenta o número, diminui, basta olhar as estatísticas nos países que legalizaram, além de garantir amplamente os direitos sexuais e reprodutivos das mulheres. As mulheres são quase metade da população desse planeta, e não têm os mesmos direitos que os homens. Isso não é justo. Isso não é justo. As democracias só vão ser democracias de verdade quando isso for corrigido. Quando as mulheres tiverem plenos direitos, quando a igualdade for radical entre homens e mulheres. É por isso que a gente luta por um mundo mais justo e um mundo mais justo para as mulheres. Simples assim. Os filhos, no caso especificamente, por exemplo, da concordância ou não do parceiro, o que o senhor acha dessa questão? Quer dizer, se, por exemplo, o pai da criança, é lógico que em muitos casos isso não acontece, a gente sabe disso, e que aí, uma das grandes causas de aborto é justamente essa, de os pais não quererem assumir, mas no caso específico do pai da criança desejar assumir, desejar levar adiante essa gestação, né, da parceira, o senhor não acha que essa opinião deveria ser considerada, deputado? Não acho não, porque não é ele que carrega 9 meses o filho na barriga, entendeu? A mulher não é uma mera incubadora dele, onde ele gera o filho dele. Se ele quer isso, ele procure um bebê de proveta, ele vai fazer fertilização in vitro e contratar uma barriga de aluguel e pagar caro por isso. Não obrigar uma companheira que não quer ter um filho dele a ter um filho, pelo simples capricho de que ele quer ser pai. Há outras maneiras dele ser pai. Ele busca adotar uma criança ou ele busca uma fertilização in vitro. Não impor à mulher uma gravidez que ela não quer. O corpo é dela, não dele. Os corpos das mulheres pertencem às mulheres. Você não gostaria, como homem, que alguém dissesse para você como você deve conduzir o seu corpo. Gostaria? Não. Nenhum homem gostaria. Tem homens, inclusive, que não fazem toque retal e morrem de câncer na próstata porque não querem que um outro homem, um médico, coloque o dedo no seu ânus para fazer o toque retal. Então, por que ele vai querer impor um filho a uma mulher? Simples assim, meu caro. Basta pensar nisso. Basta pensar na mulher como um sujeito de direitos, na mulher como um cidadão que pensa, como uma cidadã que pensa, que deve decidir sobre se quer ou não carregar um filho dentro de si. E não um homem impor isso para ela. Quer ser pai? Tem outras maneiras de você ser pai, né? Não impõe a ela não, porque ela deve decidir se quer ser mãe ou não. O filho é da mãe, certo? O ideal é que os parceiros concordem sempre, que haja sempre educação sexual, para que as pessoas saibam como se prevenir da gravidez e de infecções sexualmente transmissíveis. É fundamental que isso esteja nas escolas, porque o número de gravidez precoce é enorme, justamente por causa da nossa hipocrisia, da hipocrisia de quem quer banir, por exemplo, a educação sexual nas escolas. É preciso que as crianças e adolescentes, sobretudo as adolescentes, estejam preparadas contra o abuso sexual que é praticado, às vezes, dentro da sua própria casa, por padrastos, por pais, por tios, abusos sexuais que resultam, inclusive, em gravidez, entendeu? E é uma violência, além de tudo, de abusar sexualmente dessas meninas, impor a elas essas gravidezes que nascem desses abusos e desses estupros e dessa violência toda. A gente quer um mundo justo, um mundo em que as crianças e adolescentes sejam respeitados, livres de exploração sexual, livres de predadores sexuais como esses, por exemplo, que muitas vezes está perto delas. A gente quer que os adolescentes tenham informação sobre infecções sexualmente transmissíveis, sobre o uso da camisinha, o uso de contraceptivos. É dessa maneira que a gente cria uma sociedade justa, uma sociedade madura, uma sociedade humana, uma sociedade respeitosa, não com hipocrisia. Ao mesmo tempo, defendemos o direito de crença de cada um. Quem acha que a vida começa na concepção, que não aborte. Entendeu? Quem quiser que professe a sua fé e respeite a sua fé, mas não imponha os seus dogmas a outras pessoas. Nós somos um país plurirreligioso, um país que significa que há muitas religiões, as religiões têm diferentes cosmologias, diferentes dogmas, nós não podemos impor uma sobre a outra, senão nós temos intolerância. E nós temos que respeitar também ateus e agnósticos que não acreditam em nada e que vivem de acordo com a razão. É isso, meu caro. Deputado Jean Willis, do PSOL do Rio de Janeiro, muito obrigado por participar conosco, deputado. Muito obrigado.
obrigado, Edson, e aproveito para dizer para os seus ouvintes verem o caso da Argentina, por exemplo, agora em que milhares de mulheres em toda a Argentina, numa campanha muito bonita, está reivindicando os seus direitos sexuais e reprodutivos e o direito à interrupção segura da gravidez indesejada. Muito obrigado, um abraço, Edson. Um abraço, deputado.